Êxodo 20. E Deus falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do Shabá, para mantê-lo santo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabá do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia do Shabá e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa de teu próximo. Não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que é de teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o barulho da trombeta, e o monte fumegando. E quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, mas não permitas que Deus fale conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, pois Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo ficou de longe, e Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus estava. E disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que falei a voz do céu: Não fareis comigo deuses de prata, nem fareis para vós deuses de ouro. Um altar de terra me farás, e nele sacrificarás as tuas ofertas queimadas, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas e teus bois. Em todos os lugares em que eu registrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não o edificarás de pedra esculpida, porque se levantares tua ferramenta, sobre ele já o profanaste. Tampouco subirá por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta sobre ele. Êxodo 21. Agora estes são os juízos que colocarás diante deles. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá, e no 7º ele será livre, gratuitamente. Se ele entrou só, deverá sair só. Se era casado, sua esposa sairá com ele. Se seu senhor lhe deu uma esposa, e ela lhe gerou filhos e filhas, e a esposa e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só. E se o servo disser claramente: Amo o meu senhor, a minha esposa e meus filhos, eu não sairei livre. Então seu senhor o levará aos juízes, e também o levará à porta, ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, então ele permitirá que seja resgatada. Ele não poderá vendê-la a uma nação estrangeira, visto tê-la enganado. Mas, se a desposar com seu filho, agirá com ela conforme a maneira das filhas. Se tomar para ele outra esposa, não diminuirá seu alimento, sua vestimenta e nem sua obrigação matrimonial. E se ele não cumprir estes 3 para com ela, então ela sairá livre, destituída de dinheiro. Aquele que ferir a um homem e ele morrer, certamente será morto. Se um homem não estiver de emboscada, mas Deus o entregar em sua mão, então eu te designarei um lugar para o qual ele fugirá.
Mas se um homem vier premeditadamente contra o seu próximo, para matá-lo à traição, afastá-lo-ás do meu altar para que morra. E aquele que ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. E aquele que furtar um homem e o vender, ou se for encontrado em sua mão, certamente será morto. E aquele que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. E se homens lutarem juntos, e um ferir o outro com uma pedra ou com o seu punho, e ele não morrer, mas se mantiver na cama, se novamente levantar-se e caminhar sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará pela perda do seu tempo e o fará curar totalmente. E se um homem ferir seu servo ou sua serva com um cajado, e ele morrer debaixo da sua mão, ele certamente será punido. Todavia, se sobreviver por um dia ou dois, não será punido, porque é seu dinheiro. Se homens lutarem e ferirem uma mulher grávida, assim que seu fruto se apartar dela, e não havendo outro dano, certamente será punido, conforme o que impuser o marido da mulher. E ele pagará segundo o que os juízes determinarem. E se houver qualquer dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E se um homem ferir o olho de seu servo ou o olho de sua serva e o danificar, deixá-lo-á sair livre por causa do seu olho. E se ele atingir o dente de seu servo ou o dente de sua serva, deixá-lo sair livre por causa do seu dente. Se um boi escornear um homem ou uma mulher, de modo que morra, então o boi certamente será apedrejado. A sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi era acostumado em tempos passados a empurrar com seu chifre, tendo sido testemunhado ao seu dono e não o guardou, mas ele matou um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e seu dono também morrerá. Se lhe for posto uma quantia de dinheiro, então ele dará pelo resgate de sua vida o que lhe for posto. Se ele escorneou um filho ou escorneou uma filha, de acordo com este juízo, lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dará ao seu senhor 30 siclos de prata, e o boi será apedrejado. E se um homem abrir um buraco, ou se um homem cavar um buraco, e não o cobrir, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do buraco pagará por ele, e dará dinheiro ao dono deles, e o animal morto será seu. E se o boi de um homem ferir o de outro, e ele morrer, então venderão o boi vivo e dividirão o seu dinheiro, e também dividirão o boi morto. Ou se for conhecido que o boi escorneava no passado e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, e o morto será seu. Êxodo 22. Se um homem furtar um boi ou uma ovelha e o matar ou vender, restituirá 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for encontrado saqueando e for ferido para que morra, não se derramará sangue por ele. Se o sol houver se levantado sobre ele, derramar-se-á sangue por ele, pois ele deve fazer restituição completa. Se ele não possuir nada, será vendido pelo seu furto. Se o furto for achado vivo em sua mão, seja boi, jumento ou ovelha, ele restituirá em dobro. Se um homem fizer um campo ou uma vinha a ser comida, e colocar nela seu animal e for alimentar no campo de outro, então do melhor do seu próprio campo e do melhor da sua própria vinha fará restituição. Se irromper um fogo e pegar nos espinhos, de modo que sejam consumidos os feixes de trigo, ou a seara ou o campo, o que iniciou o fogo certamente fará restituição. Se um homem entregar a seu próximo dinheiro,
ou objetos para guardar, e isso for furtado da casa do homem, se o ladrão for encontrado, que ele pague em dobro. Se o ladrão não for encontrado, então o dono da casa será levado aos juízes para ver se ele colocou a mão nos bens de seu próximo. Para todo tipo de transgressão, seja por boi, por jumento, por ovelhas, por vestes ou por qualquer coisa perdida que outro protestar ser seu, a causa de ambas as partes virá diante dos juízes, e aquele a quem os juízes condenarem, este pagará o dobro ao seu próximo. Se um homem entregar ao seu próximo um jumento, ou um boi, ou uma ovelha, ou algum animal para aguardar, e este morrer, ou for ferido, ou levado embora, sem que nenhum homem veja, então haverá um juramento do Senhor entre os dois, de que ele não pôs a mão nos bens do seu próximo. E o dono disso o aceitará, e o outro não o restituirá. E se lhe for furtado, ele fará restituição ao seu dono. Se for dilacerado, então que ele o traga em testemunho, e ele não fará restituição pelo que foi dilacerado. E se um homem pedir emprestado alguma coisa de seu próximo e for ferido, ou morrer, não estando com ele o dono, ele certamente fará restituição. Mas se o dono disso estiver com ele, não fará restituição. Se foi uma coisa alugada, será pelo seu aluguel. E se um homem seduzir uma virgem que não é desposada e se deitar com ela, ele certamente adotará e tomará por sua esposa. Se o seu pai completamente se recusar a dá-la, ele pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Não deixarás viver uma feiticeira. Todo aquele que se deitar com um animal certamente será morto. Aquele que sacrificar a qualquer deus, e não somente ao Senhor, este será totalmente destruído. Não afligirás um estrangeiro, nem o oprimirás, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Não afligireis nenhuma viúva, nem o órfão. Se o afligirdes de alguma maneira, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. E a minha ira arderá, e eu vos matarei à espada, e vossas mulheres serão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a qualquer de meu povo que é pobre junto a ti, não serás para ele agiota, nem lhe imporás usura. Se tomares a veste de seu próximo por penhor, tu lhe restituirás antes do pôr do sol, porque esta é sua única coberta. É a veste da sua pele, em que ele dormirá. E acontecerá que quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou benevolente. Não injuriarás os juízes, nem maldirás o governante do teu povo. Não tardarás a oferecer o primeiro de teus frutos maduros, nem de teus licores o primogênito de seus filhos me darás. Da mesma forma farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe. No 8º dia os darás a mim. E sereis para mim homens santos. Não comereis carne alguma que foi dilacerada por animal no campo. Vós a lançareis aos cães. Êxodo 23. Não levantarás falso rumor, não porás a tua mão com o ímpio para ser testemunha falsa. Não seguirás uma multidão para fazeres o mal, nem falarás em uma causa modificando a ação após muitos, distorcendo o julgamento. Nem ao homem pobre favorecerás na sua causa. Se encontrares o boi ou o jumento de teu inimigo desgarrado, certamente o levarás de volta a ele novamente. Se vires o jumento de alguém que te odeia deitado debaixo de sua carga, deixarás de ajudá-lo? Certamente o ajudarás. Não perverterás o direito de teu pobre na sua causa. Guarda-te de questões falsas. E o inocente e o justo não matarás, porque não justificarei o ímpio.
e tu não aceitarás presente, porque o presente cega o sábio e perverte a palavra do justo. Não oprimirás o estrangeiro, porque conheceis o coração de um estrangeiro, visto que fostes estrangeiros na terra do Egito. E 6 anos semearás na tua terra e colherás o seu fruto. Mas no 7º ano a deixarás descansar e ficar sossegada, para que os pobres do teu povo possam comer. E o que eles deixarem, os animais do campo comerão. Da mesma maneira agirás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás tua obra, e no 7º dia descansarás, para que o teu boi e o teu jumento possam descansar, e o filho de tua serva e o estrangeiro possam ser revigorados. E em todas as coisas que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem fazei menção, nem sejam ouvidos da vossa boca. 3 vezes por ano celebrarás uma festa para mim, guardarás a festa dos pães ázimos. Comereis pão ázimo 7 dias, como te ordenei, no tempo determinado do mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. E a festa da cega, as primícias do teu trabalho que semeaste no campo, e a festa da colheita que é no fim do ano, quando tiveres escolhido o teu trabalho no campo. 3 vezes por ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura do meu sacrifício até de manhã. O primeiro das primícias na terra trarás para a casa do Senhor, teu Deus. Não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe. Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde no caminho e te conduza ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e obedece a sua voz. Não o provoques, pois ele não perdoará as vossas transgressões, porque o meu nome está nele. Mas se realmente obedeceres à sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei um inimigo dos teus inimigos e um adversário dos teus adversários. Pois o meu anjo irá adiante de ti e te conduzirá aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os eliminarei. Não te curvarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, mas os destruirás totalmente e quebrarás completamente as suas imagens. E servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós a enfermidade. Não haverá ninguém que lance seus jovens, nem estéril. Cumprirei na tua terra o número dos teus dias. Enviarei o meu temor diante de ti, e destruirei todo o povo a quem fores, e farei com que todos os teus inimigos te virem as costas. E enviarei vespas diante de ti, que expulsarão os heveus, os cananeus, os heteus, de diante de ti, até que tu aumentes Enviarei vespas diante de ti, que expulsarão os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Não os expulsarei de diante de ti em 1 ano, para que a terra não se torne desolada e os animais do campo se multipliquem contra ti. Aos poucos os expulsarei de diante de ti, até que tu aumentes e herdes a terra. E colocarei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e do deserto até o rio, porque entregarei os habitantes da terra em tua mão, e tu os expulsarás de diante de ti. Não farás pacto com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Pois se servires aos seus deuses, isso certamente te será por armadilha. Êxodo 24.
E ele disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe, e somente Moisés se aproximará do Senhor, mas eles não se aproximarão, nem subirá o povo com ele. E Moisés veio e disse ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os juízos. E todo o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor disse nós faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E levantou-se de manhã cedo e construiu um altar sobre o monte, e 12 pilares, segundo as 12 tribos de Israel. E ele enviou jovens dos filhos de Israel que ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram ofertas pacíficas de bois ao Senhor. E Moisés tomou metade do sangue e o colocou em bacias, e metade do sangue aspergiu sobre o altar. E ele tomou o livro do pacto e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: Tudo o que o Senhor tem dito faremos, e seremos obedientes. E Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do pacto que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. E havia debaixo de seus pés como trabalho pavimentado de pedra e safira, e como o corpo do céu da sua clareza. E sobre os nobres dos filhos de Israel ele não colocou a sua mão. Eles também viram a Deus, e comeram e beberam. E disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim no monte, e fique ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi para que os ensines. E Moisés subiu, e seu ajudante Josué. E Moisés subiu ao monte de Deus, e disse aos anciãos: Esperai por nós aqui, até que voltemos a vós. E eis que Arão e Ur estão convosco. Se algum homem tiver qualquer negócio a fazer, achegue-se a eles. E Moisés subiu ao monte, e uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor habitou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu 6 dias. E ao 7º dia ele chamou Moisés do meio da nuvem. E a visão da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Êxodo 25. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta. De todo homem que a der voluntariamente, com o seu coração tomareis a minha oferta. E esta é a oferta que recebereis deles: ouro, e prata, e bronze, e azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino, e pelo de cabra, e pelos de carneiro tingidas de vermelho, e peles de texugo, e madeira de acácia, óleo para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para colocar no éfode e no peitoral. E me façam um santuário para que eu habite entre eles, conforme tudo o que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo. E os modelos de todos os seus instrumentos, assim o fareis. E farão uma arca de madeira de acácia, 2 côvados e meio será o seu comprimento. E 1 côvado e meio a sua largura, e 1 côvado e meio a sua altura. E a revestirás de ouro puro, por dentro e por fora a revestirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás 4 argolas de ouro para ela, e as colocarás nos seus 4 cantos, e em um de seus lados ficarão 2 argolas, e no outro lado 2 argolas. E farás varas
E farás varas de madeira de acácia, e as revestirás de ouro, e colocarás as varas nas argolas, nos lados da arca, para que a arca seja carregada com elas. As varas estarão nas argolas da arca, não serão retiradas dela. E colocareis na arca o testemunho que eu te darei. E farás um propiciatório de ouro puro. 2 côvados e meio será o seu comprimento, e 1 côvado e meio a sua largura. E farás 2 querubins de ouro, e de obra batida os farás, nas duas extremidades do propiciatório. E farás um querubim em uma extremidade, e o outro querubim na outra extremidade do propiciatório. E farás um querubim em uma extremidade e o outro querubim na outra extremidade do propiciatório. Fareis os querubins nas duas extremidades. E os querubins estenderão suas asas ao alto, cobrindo o propiciatório com suas asas, e suas faces olharão uma para a outra. Para o propiciatório estarão voltadas as faces dos querubins. E colocarás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca colocarás o testemunho que eu te darei. E ali me encontrarei contigo, e falarei contigo sobre o propiciatório de entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Todas as coisas eu te darei em mandamento aos filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de acácia, 2 côvados será o seu comprimento, e 1 côvado a largura, e 1 côvado e meio a sua altura, e a revestirás de ouro puro, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. E lhe farás uma borda ao redor da largura de uma mão, e farás uma coroa de ouro ao redor da borda. E lhe farás 4 argolas de ouro, e colocarás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Defronte das bordas estarão as argolas, como lugares para as varas, para carregar a mesa. E farás as varas de madeira de acácia, e as revestirás com ouro, para que a mesa seja carregada com elas. E farás os seus pratos, e suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que serão cobertos. Os farás de ouro puro, e colocarás sobre a mesa o pão da proposição diante de mim sempre. E farás um candelabro de ouro puro, de trabalho batido será feito o candelabro, o seu pé e suas hastes, os seus copos, os seus botões e suas flores serão do mesmo. E 6 hastes sairão de seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do candelabro do outro lado. 3 tigelas feitas como amêndoas, com um botão e uma flor em uma haste, e 3 tigelas feitas como amêndoas em outra haste, com um botão e uma flor. Assim, nas 6 hastes que saem do candelabro. E no candelabro haverá 4 tigelas feitas como amêndoas, com seus botões e suas flores. E haverá um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e um botão debaixo de 2 hastes, de 2 outras hastes que saem dele, de acordo com as 6 hastes que saem do candelabro. Seus botões e suas hastes serão do mesmo. Tudo será uma obra batida de ouro puro. E lhe farás 7 lâmpadas, e elas acenderão as suas lâmpadas para que ilumine defronte dele. E seus espavitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro ele o fará, com todos estes utensílios.
e observa para que os faça conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Êxodo 26. Além disso, farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho torcido, e azul e púrpura escarlate, com querubins de trabalho esmerado os farás. O comprimento de uma cortina será 28 côvados, e a largura de uma cortina 4 côvados, e todas as cortinas terão uma medida. As 5 cortinas se enlaçarão umas às outras, e as outras 5 cortinas se enlaçarão umas às outras. E farás laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura. E da mesma forma farás a extremidade de outra cortina, na juntura da segunda. 50 laçadas farás em uma cortina, e 50 laçadas farás na borda da outra cortina. Se 50 laçadas farás em uma cortina, e 50 laçadas farás na borda da outra cortina que está na juntura da segunda, para que as laçadas se prendam uma à outra. E farás 50 colchetes de ouro, e ajuntarás as cortinas com esses colchetes, e será um tabernáculo. E farás cortinas de pelo de cabra para servir de tenda para sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura de uma cortina será de 4 côvados. E as 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 cortinas entre si, e 6 cortinas entre si. E dobrarás a sexta cortina em frente ao tabernáculo, e farás 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade da juntura, e 50 laçadas na borda da cortina que a junta com a segunda. E farás 50 colchetes de bronze, e colocarás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda para que seja uma, e o restante que permanecer nas cortinas, das cortinas da tenda, a metade da cortina que permanecer pendurará sobre a parte traseira do tabernáculo, e um côvado de um lado e um côvado no outro lado, do que restar no comprimento das cortinas da tenda. Penderão sobre os lados do tabernáculo, deste lado e do outro, para cobri-lo. E farás para a tenda uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho, e sobre esta uma coberta de peles de texugo. E farás as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia que ficarão em pé. 10 côvados será o comprimento de uma tábua, e 1 côvado e meio será a largura de uma tábua. 2 encaixes haverá em uma tábua, dispostos em ordem um contra o outro. Assim farás para todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas do lado sul, para o sul. E farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 hastes debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. E para o segundo lado do tabernáculo, no lado norte, haverá 20 tábuas, e suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E do lado do tabernáculo para o oeste farás 6 tábuas, e farás 2 tábuas para os cantos do tabernáculo nos 2 lados, e por baixo se ajuntarão e serão ajuntados acima da sua cabeça em uma argola. Assim será para as duas, serão para os dois cantos, e serão 8 tábuas e suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E farás barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado
do tabernáculo para os 2 lados, para o oeste. E a barra do meio das tábuas passará de extremidade a extremidade, e revestirás as tábuas como ouro. E farás suas argolas de ouro como lugares para as barras, e revestirás as barras com ouro. E levantarás o tabernáculo de acordo com o modelo do que te foi mostrado no monte. E farás um véu de azul e púrpura e escarlate e linho fino torcido de trabalho esmerado. Com querubins deverá ser feito. E o pendurarás sobre 4 pilares de madeira de acácia revestidas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre as 4 bases de prata. E pendurarás o véu debaixo dos colchetes, para que os coloques ali dentro, o véu da arca do testemunho. E o véu vos fará separação entre o lugar santo e o santíssimo. E colocarás o propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E colocarás a mesa sem o véu, e o candelabro diante da mesa, no lado do tabernáculo, em direção ao sul. E colocarás a mesa no lado norte, e farás para a tenda uma cortina de azul e púrpura e escarlate e linho fino torcido, obra de bordador. E farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as revestirás de ouro, e seus colchetes serão de ouro, e fundirás 5 colchetes de bronze para elas. Amém.